Umbanda não é quimbanda, candomblé sou africano. Umbanda não é quimbanda, candomblé sou africano. Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano. Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano. Olá, olha eu aqui de novo com o seu programa Umbanda e Candomblé, Cosme Félix, novamente aqui para falar de Umbanda e Candomblé. Na edição passada, lembrando vocês, né, para que vocês entrem lá no nosso Facebook, Tribunal Brasileiro, e comecem a ler um pouquinho a nossa revista digital. Eu falei do Juran, que é uma coisa fantástica, é uma filosofia maravilhosa, mas só você lendo para você entender essa obra maravilhosa, inclusive, que nossa amiga Eliane está trazendo para o Brasil. É muito bom, olha, vocês vão gostar. Seja você de candomblé, seja você de umbanda, seja você de Ifá, tenho certeza que você vai se encaixar dentro dessa filosofia e vai ver como isso vem para somar a Umbanda, o Candomblé e outros segmentos, inclusive, né? O Juran, né? E falando também nessas mudanças novas, eu quero lembrar vocês de que há outros processos modernos que vem acontecendo aí, né? Que é a forma de você trabalhar Ifá, né? Para trabalhar Ifá. E aí a gente tem aí as cartas, né? Que a gente chama de cartas, né? Que é as cartas de Odu Ifá, né? Odu Ifá que você vai tá vendo aí também na Tribunal Afro-Brasileira, que é um material muito bacana, muito diferente, que depois eu vou mostrar para vocês aqui, que é como é que funciona isso. A gente está preparando inclusive alguns cursos, né? A criadora dessas cartas, que é a mãe Neuza, o Yakemi, que estudou para poder criar isso, além dela ser iniciada, tal, vocês vão ler na revista Tribunal Afro-Brasileira, por isso tem que ler a Tribunal Afro-Brasileira. Mas não é só isso que eu vim para falar, não. Nós vimos para falar hoje também um pouco de candomblé. Né? Vocês estão sempre falando, quase falando bastante de Umbanda. Mas eu vou falar de Umbanda cada vez que vocês perguntarem, mandarem perguntas e tal. A gente pode estar vendo aí as pautas que nós podemos falar. Mas hoje eu quero falar um pouquinho do candomblé. A gente tem insistido numa situação que nós devemos fazer dentro da Umbanda e dentro do Candomblé, o que eu chamo de concílio, né? Concílio porque a palavra é conciliar, né? O que é o conciliar? É juntar um grupo e criar um grande concílio para poder determinar rumos para essa religião. Essas religiões ricas, essas religiões tão fortes magneticamente, essas forças trazem energia e realiza de fato. Por isso ela sobreviveu à escravidão, sobreviveu às ditaduras e vai continuar sobrevivendo ainda hoje, que a gente está vivendo aí essas perseguições que infelizmente ainda se mantém. Nós vamos continuar sobrevivendo, porque a força dos divinos, as forças dos invisíveis, os orixás, inquices e vodus é bem maior. E o candomblé, por sua vez, vem passando também por uma série de turbulências. Por quê? Porque a vaidade do homem é muito grande, né? Infelizmente a vaidade é muito grande. O homem que eu digo é do ser humano, né? Por favor, as mulheres não se sintam ofendidas. A vaidade do ser humano é muito grande, seja de homens, seja de mulheres. E o candomblé também é humildade. Não é que é uma humildade de ficar de cabecinha abaixo, é uma humildade de dizer nós existimos, nós somos para a interlocução entre o invisível. No caso do candomblé, são os orixás, são os inquices, são os voduns, né? O candomblé não trabalha com espíritos. O candomblé não trabalha com espíritos. Dentro do candomblé, da tradição dos candomblés, seja no candomblé de Angola, que nós conhecemos, que é o povo banto, como alguns costumam dizer, né? O povo fala umbundo, quimbundo, que trata dos inquices e dos muquiches. Olha lá, hein? Muita gente tem esquecido dessa denominação de divindades muquiches e inquices. Então, só para poder esclarecer um pouquinho, Angola, você tem os muquiches. No Congo, você tem os inquices, né? Que vem todo de uma civilização no continente africano, onde você tem a boa parte do continente africano é banto, como eles dizem, né? Como denominado pelos europeus, é banto. Ou seja, a língua mais falada lá, né? Não é o Yorubá, que nem eu, que sou de origem Yorubá, que traz os orixás, que são da nação que nós chamamos de nação Queto, nós chamamos de nação Ifon, que são os orixás. E tem também os voduns, que vêm do Daomé e tal, que é o chamado de candomblé de Gigi. Essas religiões, elas têm segmentos, elas têm tradição, elas têm tudo pronto. Só que nós temos um problema, nós temos que escrever. Por isso,
a necessidade de nós fazermos um concílio, gente. Eu estou falando isso há mais de 10 anos. Mas a vaidade das pessoas dizem que é o concílio do cosmo. Não é o concílio do cosmo. O concílio é das religiões, elas têm que fazer. Nós não estamos inventando a roda. Isso já existe. Por que fortaleceu-se outros grupos e não fortaleceu-se a Umbanda e o Candomblé? Porque eles criaram concílios. Eles têm concílios, tem concílio deles. Aliás, o concílio, os primeiros concílios, a gente escreve isso, inclusive, na proposta. Se você não leu ainda, leia a proposta, melhore ela, mude, transforme, mas faça o concílio de Umbanda, concílio de Candomblé. O Candomblé tem que fazer o seu concílio, dividindo e explicando para as pessoas. Só assim nós vamos nos fortalecer. Mas esse programa hoje eu falei que a gente ia falar de Candomblé e vou falar pouco de Candomblé, porque Candomblé ele já é escrito dentro das mentes de cada um de nós. Nós sabemos as regras. Quem sai fora das regras é porque quer. Porque as pessoas sabem que para ser iniciado dentro do Candomblé, você precisa se recolher, você precisa avaliar luas, você precisa avaliar o tempo de recolhimento, é necessário dar espaço. Tem gente fazendo santo em uma semana, não se inicia em uma semana, não se faz santo em uma semana. Seria qualquer nação. Você precisa ter aquele tempo, aquele período, aquele prazo. E detalhe, depois de iniciado, você tem que cumprir as suas datas, tomar a obrigação de 1, de 3 e de 7. Alguns segmentos têm nesse intervalo a obrigação de 5, mas é tradição dentro do Candomblé a iniciação, obrigação de 1 ano, obrigação de 3 anos, obrigação de 7. Quando você toma a obrigação de 7 anos, no caso do Yorubá, do Candomblé Queto, né, que fala o idioma Yorubá, e Yorubá é uma civilização, que tem uma língua, um idioma que é usado na Nigéria, que são os Yorubás. E o Candomblé de Queto é oriundo deste Candomblé, é oriundo dessa ancestralidade. Que entenda-se isso. Nós não somos africanos, nós somos brasileiros. E o Candomblé é brasileiro, também da mesma forma como a Umbanda. Só que o Candomblé, ele é brasileiro, passando por essas transformações, necessidade histórica, civilizatória do processo em que nós viemos para cá. Como é que chegou isso aqui? Isso chegou através de escravos. Isso aí não veio assim, olha, não é que nem alguns grupos que vieram para trazer, não. Eles veio pela escravidão, veio de correntes, nos navios negreiros, passando por perseguições, por tudo isso. E, obviamente, tudo isso sofreu uma série de transformações. E essas transformações foram tão fortes e verdadeiras, meu irmão. Eu vou falar bem pertinho para você, bem pertinho dessa câmera aí. É tão verdadeiro que existe até hoje com todas as perseguições. Todas as perseguições que nós tivemos. Então, é obrigação de todos nós mantermos isso, tá? Pelos nossos ancestrais, por nós que estamos aqui presentes e pelo nosso futuro. Que Olodumare, assim como eu conheço o nome do Deus Supremo, ou Zambiapungo, como dizem os Yorubás, ou os Bantus, né? Que Deus, o grande Criador, o grande arquiteto do universo, permita que você que está assistindo aí, leve a sério as minhas palavras e pense na necessidade que nós temos desse concílio. Essa é a mensagem de hoje do Bate-Papo com Cosme e Félix aqui nesse programa de Umbanda e Candomblé. Mas tem muito mais aí, a gente vai se falando. Axé. Umbanda não é quimbanda, Candomblé só africano. Umbanda não é quimbanda, Candomblé só africano. Devagar, devagar que eu não sou baiano.
Um abraço para todo mundo.